Estamos aqui para mais uma aula de Química e hoje vou trazer uma novidade para vocês. Vocês sabiam que no nosso estômago existe um ácido, que esse ácido é responsável por degradar as proteínas? As proteínas têm seu início de degradação lá no estômago, com um ácido chamado ácido clorídrico. E professor, o que seria esse ácido? Esse ácido clorídrico nada mais é do que uma função inorgânica da química. E quem mais é a função inorgânica na química? A gente vai ter as bases, os sais e os óxidos. Quando a gente fala em funções inorgânicas, essas funções inorgânicas são grupos muito específicos que eles possuem características muito específicas entre si. Então a base tem algo que diferencia do ácido do sal, o sal do óxido e assim vai. Eles são grupos muito fechados que existem características próprias. Por exemplo, quando eu penso em um ácido, eu vou ter aqui a fórmula geral do ácido, onde eu vou ter um H, que esse H vai caracterizar o ácido, ligado a um elemento químico X, que esse elemento químico X vai ser um ânion. Por quê? Porque segundo Arrhenius, todo ácido, são compostos que são formados por ligações covalentes que em meio à água, eles produzem íons, E esses íons, ele vai ter o H+, que vai caracterizar o ácido, e vai ter aquela outra substância que estava ligada ao ácido, o elemento químico X, que logo vai ser quem? Um ânion. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico que vai estar em nosso estômago, ele é uma representação. Quando a gente joga isso em meio à água, ele vai produzir quem? Ele vai produzir o H+, característica do ácido, que a gente chama de hidrônio, E também vai produzir nada mais, nada menos do que o Cl-. Então, ácido é todo composto que em meio à água vai produzir um H+, e vai produzir também um ânion. Então, aqui é a fórmula geral do ácido. Eu tenho sempre o H na frente do elemento químico X, que esse elemento químico X pode ser diversos tipos de elementos químicos, As bases, por sua vez, base é todo composto que sofre dissociação, em meio à água, produzindo o ânion OH-. Então, veja aqui a base, a fórmula geral eu tenho YOH. Esse OH, ele representa a base. Vamos pensar, por exemplo, no hidróxido de sódio, NaOH. Se eu tiver o NaOH e jogar em meio à água, o que é que esse NaOH vai produzir? Ele vai produzir nada mais, nada menos que Na mais OH-. Então, o OH-, é a hidroxila que representa a base. Então, nas bases eu vou ter essa fórmula geral, onde esse elemento químico X, geralmente ele é um metal. Aqui é um exemplo que a gente tem, um metal. Já os sais, o que são os sais, professor? O sal é um composto iônico, Onde esse composto iônico, quando ele é jogado em meio à água, o que é que acontece? Vai ser formado nada mais, nada menos que um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Um exemplo que eu tenho aqui para vocês é o NaCl, o nosso cloreto de sódio. O NaCl, Aqui eu vou ter o Na e aqui o Cl, que quando eu jogo em meio à água, eu vou produzir o Na+, ou seja, eu tenho um cátion diferente do H+, e vou produzir também o Cl-, onde eu vou ter um ânion diferente do OH-. Então, perceba-se que quando eu falo em sal, eu vou ter um composto metálico ligado a um ametal. Isso são características que a gente vai ter. Geralmente a gente tem um metal ligado a um ametal. Isso são questões de eletronegatividade, a questão eletrostática, de um atrair o outro para si, Isso de receber o elétron. E a gente também tem os óxidos. Os óxidos são composto binário. Professor, o que é composto binário? Os óxidos sempre vai ser composto apenas por dois elementos químicos, Onde um desses elementos químicos, para ser mais claro, o último elemento químico, ele vai ser o oxigênio. Um exemplo que eu posso dar para vocês dos óxidos é o CO2, o dióxido de carbono. Perceba-se que eu tenho o W, que é um elemento químico qualquer, isso aqui é uma representação, Eu tenho o W, que vai ser um elemento químico qualquer, ligado ao oxigênio. Então, aqui o exemplo que eu tenho para vocês é o dióxido de carbono. E aí,
Para a gente entender essas funções inorgânicas, tem dois conceitos básicos que a gente tem que entender bastante. O exemplo deles são a dissociação e a ionização. Para a gente entender todas essas funções, a gente tem que entender a diferença que existe entre dissociar e ionizar. Quando eu penso em ionização e dissociação, ambos é de acordo com Arrhenius. Arrhenius é um químico sueco, se eu não me engano, que foi ele que estudou e ele instaurou essas teorias sobre ácido e base. E quando a gente pensa em ionização, eu quero dizer a vocês que quem sofre ionização são apenas os ácidos, não é isso? E a ionização é quando você pega um ácido, você joga ele em meio à água, ou seja, um ácido em meio a soluções aquosas, e esse ácido ele acaba produzindo íons, onde vai liberar o H+, como cátion. É importante a gente lembrar que essa ionização ela é um fenômeno químico. Por quê? Porque o ácido ele vai produzir o íon, ele não tinha esse íon já formado. Então ele vai ser induzido a produzir quando é jogado em meio à água. Então, ionização acontece com os ácidos, é um fenômeno químico. Já a dissociação acontece com base e com sais. A dissociação é quando a gente pega uma base, joga em meio à água, ela se dissocia, ela se separa. Por quê? Porque a base ela já era formada por ligações iônicas. Eu já teria uma carga positiva, né? Isso que geralmente é um metal, ligado ao OH, que no caso é a hidroxila, que representa a base, né? Isso. E o sal também sofre dissociação, porque sal são compostos iônicos, né? Isso com ligações iônicas, na qual eu vou ter um metal ligado geralmente a uma metal. Não é isso? Então, quando eu jogo em meio à água, ele dissocia. Também isso é fenômeno físico. Ionização, fenômeno químico, e dissociação, fenômeno físico. Não é isso? E aqui vamos para a ionização. Como eu disse para vocês, ionização é todo fenômeno químico, não é isso? Ou seja, toda vez que eu tiver ionização, eu vou ter um ácido qualquer, que esse ácido foi colocado em meio à água e produziu um cátion, que esse cátion vai ser o H+, ou também pode ser representado por H3 ou mais. Não é isso? Isso aqui é o hidrônio. É porque esse hidrogênio, ele se casa com a água. Quando ele se casa com a água, ele forma esse H3 ou mais, que a gente chama de cátion, que esse cátion também é o hidrônio. E essa outra substância, o X- é um cátion, é um ânion. É um ânion qualquer. É um ânion qualquer. E aqui embaixo eu mostrei para vocês, eu trouxe para vocês algumas equações para a gente fazer essa ionização do ácido. Então veja só, eu peguei o HCl e joguei em meio à água. O que é que eu vou produzir? Muito simples, eu vou produzir o H+, mais o Cl menos. Lembrando que o H+ é a mesma coisa de H3 ou mais. Eu vou estar aqui botando nas duas formas para a gente entender. Então perceba o seguinte, joguei o HCl em meio à água, produzi o H+, e o Cl menos. Isso aqui representa o ácido. Aqui embaixo é o ácido sulfúrico, o H2SO4 em meio à água. Quando eu jogo o H2SO4 em meio à água, o que é que eu vou produzir? Eu vou produzir o hidrônio, H3 ou mais, não é isso? Mais a substância que vai ser nada mais, nada menos, deixa eu botar de preto, a substância que vai ser o ânion, não é isso? O SO4 menos. Só que, presta atenção, aqui eu tinha apenas um hidrogênio, eu vou produzir apenas 1 mol de hidrônio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu vou produzir 2 mols de hidrônio e automaticamente aqui a carga tem que ser menos 2. A carga do ânion, não é isso? Vai depender da quantidade de hidrogênio que a gente tiver. A carga do ânion vai depender da quantidade de hidrogênio. Perceba aqui, ó, H3PO4 em meio à água, eu vou produzir quem? Eu vou produzir o ânion, H+, não é isso? Mais PO4. PO4 vai ser quem? Desculpa, eu vou produzir o cátion e o ânion, PO4, não é isso? Eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então eu vou produzir 3 mols de H+, de hidrônio, e vou produzir o que? PO4
menos 3. A carga foi para cima. E esses ácidos eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio que eles liberam. Por exemplo, esse primeiro aqui é um exemplo de monoácido. Monoácido. Por que, professor, monoácido? Porque ele produz apenas um hidrogênio. Já aqui eu tenho um diácido, não é isso? Um diácido. Por que é um diácido, professor? Porque ele produz 2 hidrônio, 2H+, 2 mols de H+. E aqui eu tenho um triácido. Eu tenho um triácido. Por que um triácido, professor? Porque ele produz 3 hidrogênios. E aí vai ter tetra e depois vai ter poliácidos. Né? Isso que são aqueles ácidos que produzem não sei quantos hidrogênios. Terminando o ácido, a gente chega em dissociação. Dissociação, como eu disse para vocês, é um fenômeno físico que acontece entre as bases e o sal. Se eu pegar uma base e jogar em água, ela vai produzir um cátion, não é isso? Um cátion, que vai ser o Y+ aqui nesse exemplo, e vai produzir o ânion, que vai ser o OH-, que representa a base. Que esse ânion é chamado de hidroxila, ok? O H+ é chamado de hidrônio, o OH- é chamado de hidroxila, ok? Lembre-se sempre que aqui a gente tem uma fórmula geral da base, não é isso? E esse Y aqui, ele representa quem? Geralmente um metal. E todos os metais, eles têm tendência a perder elétrons, são eletropositivos. Então ele vai ser positivo e automaticamente o OH ele vai ser o quê? Negativo. E é importante lembrar, não esqueçam disso, que ionização é um fenômeno químico e a dissociação que acontece em base é um fenômeno físico. E aqui tem alguns exemplos de algumas bases para a gente fazer esse processo de dissociação. Então, por exemplo, se eu pegar NaOH, que no caso é hidróxido de sódio, e jogar em meio à água, quem é que eu vou produzir? Eu vou produzir o cátion, Na+, um metal alcalino, não é isso? E vou produzir o ânion, que vai ser o OH-. Perceba-se que eu também segui a mesma linha. Se eu só tenho uma base, não é isso? Se eu só tenho um OH, automaticamente isso aqui vai produzir só um OH. É o exemplo que eu tenho de uma monobase. Aqui uma monobase. Professor, por que uma monobase? As bases a gente classifica de acordo com a quantidade de OH, já que o OH ele representa a base. Então, se eu tenho apenas um OH, eu tenho uma monobase. Se eu tivesse 2 OHs, que é o exemplo daqui, do dióxido de cálcio, não é isso? Eu tenho uma dibase. Quando essa substância ela sofre ionização, logo a gente já sabe que o K ele vai ser positivo, não é isso? E que o OH ele vai ser negativo. Agora perceba pessoal, aqui eu tenho 2 multiplicando o OH. Esse 2 multiplicando o OH, ele vai subir para o cálcio, vai ser mais 2, cálcio mais 2. E a gente vai colocar o 2 aqui na frente da OH para ter então 2 mols dessa substância, né? Então foi a mesma forma que a gente fez aqui com o ácido. E aqui eu tenho o óxido de ouro. Então o que é que a gente vai fazer? Vai produzir o ouro, não é isso? Ó, o AU mais quem? O OH menos, que é o caso da base. Perceba que eu tenho 3 OH, então automaticamente eu tenho ouro mais 3 e aqui eu vou ter 3 mols de OH. E aqui eu vou ter uma monobase, porque só tem apenas uma hidroxila. Aqui eu vou ter uma dibase, porque eu tenho 2 hidroxila, ou seja, eu tenho uma dibase ou bibase. E aqui eu vou ter uma tribase, porque eu tenho 3 hidroxila. E como eu disse a vocês, sal é todo composto que em meio à água ele vai produzir um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Aqui o exemplo que eu tenho para vocês do NaCl. O NaCl, quando a gente joga em meio à água, o que ele produz? Ele produz o Na+ e o Cl-. Ele produziu um cátion diferente
de H+, e produziu um ânion diferente de OH-. Professor, e quando a gente fala em ácido, o ácido ele tem força, ele pode ser forte, ele pode ser fraco? Sim, pessoal. Quando a gente fala em ácido, eles podem ser fortes ou ser fracos, assim como base. E para a gente calcular a força do ácido, para saber se ele é um ácido forte, se ele é um ácido base, se ele é um ácido fraco, o que é que a gente faz? A gente calcula o grau de ionização desse ácido. E como é que a gente calcula o grau de ionização? O cálculo de grau de ionização é dado pela letrinha alfa. É isso que a gente representa por A, onde alfa vai ser igual ao número de partículas ionizadas. Quanto que do ácido que eu coloquei ali, ele ionizou? Dividido pelo número de partículas dissolvidas. Então, a partir daqui, a gente consegue calcular o grau de ionização do ácido. Que aí existe algumas, como é que eu posso dizer? Denominações em questão de porcentagem, né? Porque quando a gente acha o valor de alfa, a gente faz o quê? Multiplica por 100% para a gente montar alfa. E dependendo desse valor, existe uma interpretação que a gente faz, e a partir dessa interpretação a gente vai dizer se o ácido ele é forte, se o ácido ele é médio ou se o ácido ele é fraco. Eu vou fazer um vídeo agora para vocês fazendo uma questão sobre o grau de ionização, ok, de um ácido, e a gente vai identificar se esse ácido ele é fraco, se esse ácido ele é forte e se esse ácido ele é mediano. Então, pessoal, fica aí que vai ser rapidinho aqui o break, ok? Então já a gente volta com mais uma questão aqui de química para a gente fazer.